Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Muito boa noite para você que está nos acompanhando. Aqui quem fala com vocês é o Igor. Eu sou da comunidade de Fidelidade da Cruz. Estou desde 2018 na comunidade. Sou postulante, discípulo. É o nervosismo da primeira vez. É a primeira vez que estou aqui apresentando com vocês o podcast, então estou um pouco nervoso. Mas bola para frente que a gente vai levar isso aí de primeira, hein? Hoje o podcast de hoje está bem especial. Hoje o tema é bem propício para essa época do ano, né? Mas antes eu vou falar um pouco da comunidade, né? Da nossa rotina, dos nossos horários, né? Como vocês sabem, segunda-feira nós temos o nosso saudoso podcast, né? Gotas de Fidelidade. Às quintas-feiras, na comunidade, nós temos atendimento de oração. À sexta-feira, temos nossa adoração, que não pode faltar, sempre às 8h30. E aos domingos, né, temos a nossa missa às 11h30. E para você que quer nos acompanhar mais de perto, vai ter o nosso vocacional agora, dia 10 e 11 de fevereiro. Para mais as inscrições podem acompanhar no nosso Instagram. E acredito que seja isso. Então, se você tiver mais vontade de conhecer a comunidade, acompanhe o nosso Instagram, que lá a gente recheia de informações da nossa comunidade, todos os eventos estão por lá. E também, você que está chegando aí, não esquece de curtir e compartilhar o podcast para que mais pessoas possam acompanhar ele hoje, né? Compartilhar, comenta e manda para todo mundo. Pega a sua lista aí do WhatsApp, pega esse link, manda para lá e vamos fazer o melhor podcast de todos, hein? E sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada? Agora sim, hein? Boa noite, Isabel, tudo bem? Boa noite, Igor, tudo bem? E você? Eu estou muito bem. Opa, temos mais um, olha. Chegou o Rafael. Boa noite, Igor, boa noite, Isabel, como vocês Boa noite, estão? Rafael, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Para a gente começar o nosso podcast, Isabel, você conta um pouquinho de quem você é, um pouquinho da sua história, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor? Conto sim.
Bom, então eu me chamo Isabel Rocha Mendes, né? Sou psicoterapeuta de formação e atuação aí há 2 anos nessa área da terapia, né? A psicoterapia, basicamente, a gente atua com a parte das terapias regulares, né? No tratamento das mais diversas doenças aí, transtornos que podem surgir relacionados à mente, né? Então, ansiedade, depressão são os mais comuns, mas temos aí uma vasta gama, né, de questões que podem ser tratadas através da terapia. Sou católica de berço, né, e também de conversão recentemente, assim, recentemente há uns 6, 7, né, que foi de fato aí a minha descoberta intelectual, né, do catolicismo, da história e da riqueza da igreja. E é isso, né? Tenho 30 anos, sou casada, sou mãe do José, que está aqui na barriga, ainda não chegou. E estamos aí na expectativa da chegada do nosso primeiro filho. Que bom, né? Já que você falou que foi convertida há 6 anos, conta um pouquinho como é que foi seu processo de conversão. Eu sempre fui católica, né? Tive um pequeno período da minha vida em que eu estive afastada da igreja, né? Ali na adolescência, mas sempre fui católica. Minha mãe, muito católica, a gente sempre recebeu os sacramentos todos, né? Fizemos catequese. No entanto, era uma coisa que para mim era muito cumprir regra, né? Tem que ir porque minha mãe pedia e a gente era muito obediente, entendia a necessidade da obediência. Mas não era uma coisa para mim que era pessoal, né? Era mais assim, vou lá porque tem que ir, é isso que todo mundo faz, então vamos lá, né? Mas naturalmente ali com a adolescência a gente acaba trilhando alguns caminhos por conta própria, né? E aí eu fui vivendo a vida, né? Tocando a vida profissional principalmente, que era o foco, né? A minha vida profissional era como Deus na minha vida, assim, nessa época, e as coisas eram bem desajustadas em relação a isso. E aí, aos 20 anos, mais ou menos, eu comecei a ter um ensaio do que seria a minha conversão, né? Foi quando eu tive um breve chamado, assim, para catequese, né? E aí, nessa época, eu falei, bom, então eu vou dar uma estudada aqui em algumas coisas antes de eu aceitar esse convite. E aí, nessa época, quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu não sabia nada sobre a igreja, na verdade, né? Que tudo aquilo que eu tinha visto, enfim, era irrelevante. Comecei a estudar o catecismo, ler um pouco mais da Bíblia, buscar vídeos, né, de formação aí. O padre Paulo Ricardo foi importantíssimo, né, no meu processo de conversão. E aí, lá nessa época, eu percebi que a minha vida estava muito diferente, né, de tudo aquilo que a igreja pedia. E num medo, né, um certo medo, um desconhecimento daquilo que estava por vir, eu me afastei. Falei, não, né, deixa isso para lá, acho que eu não estou pronta para isso agora não, né, vamos continuar aqui. Continuava participando das missas todos os domingos, porém, sem endireitar a vida, né, sem colocar a vida aí no que realmente precisava. Só que uma vez que a gente vê a verdade, não tem mais como a gente viver sem ela, né, e aí foram 2 anos, assim, de bastante incômodo na minha vida, até que de fato eu falei, não tem como. Eu preciso, assim, eu vi alguma coisa ali atrás que me chamou a atenção, que me mostrou realmente qual era o caminho, e aí eu comecei a estudar de fato, né? Eu tinha 22, de 22 para 23 nessa época, e foi quando eu comecei a estudar mesmo catecismo, né? Alguns livros aí da patrística, Santo Agostinho principalmente, que foi muito importante para minha conversão, e aí nunca mais eu saí, né? Começaram os processos de mudança, né, na minha vida, e aí eu fui abrindo mão de tudo, né? Eu falo que quando a gente se converte, Deus pede tudo. Ainda bem que ele não pede tudo de uma vez só, ele vai pedindo uma coisa de cada vez. E comigo foi assim, ele foi me pedindo as coisas. E aqui estou, né? Hoje muito mais feliz do que antes, certamente, vivendo a vocação que Deus me chamou a viver. E assim, encontrando aquela felicidade que é a verdadeira, né? Com a parte que não nos será tirada. Sim, Bacana, sim. Isabel. Muito legal. Obrigado pela partilha aí um pouco da sua vida. Hoje a gente vai falar, nosso tema de hoje é sobre férias, a gente vai falar um pouquinho sobre férias, um pouquinho também sobre vida de oração, né? A gente quer entender um pouquinho a sua percepção sobre essas duas realidades e a combinação delas. Por quê, né? Férias o pessoal gosta de sair da rotina, né? O pessoal gosta de abrir mão ali dos hábitos que já tinham, tanto do trabalho, de vida, quer viajar, quer sair um pouco da realidade em que viveu durante
os meses durante o ano, né? Só que eu tenho certeza que isso, em excesso, atrapalha a vida da gente no retorno. E a gente percebe que também existem algumas pessoas que abrem mão até de Deus, né? Tira férias até de Deus nas férias, não reza, para de ir à missa, para de lutar contra o pecado. É como se essas férias elas estivessem sendo desvirtuadas no tempo de hoje. E aí a gente quer saber um pouquinho da sua opinião sobre isso e, sobretudo, né, quais são os problemas que acarreta aí no retorno das férias para as pessoas conseguirem readquirir virtudes e também para readquirir esses hábitos que passaram 11 meses, né, lutando ali para conseguir criar um bom hábito de sono, um bom hábito de trabalho, e aí nas férias às vezes se vê perdendo tudo por conta dos excessos. Eu gosto de falar que, assim, Rafael, a gente primeiro precisa levar em conta, né, de que o diabo não tira férias, né, os pecados também não tiram férias, as tentações não tiram férias, né, então, eu acho que é uma grande ilusão e a gente precisa alinhar bastante, né, o que nós estamos buscando, né, eu sempre falo e eu trabalho muito com essa parte da gente estar bastante consciente e autorresponsável, né, sobre o que a gente espera, né, então, para quem decidiu trilhar esse caminho de buscar o céu, a gente não tem pausa, né? Não é uma missão que a gente vai falar assim, não, agora eu tô de férias, ou agora eu tô de licença, eu tô de atestado aqui da minha vida de santidade. Isso não existe, né? O nosso compromisso, claro, por mais que nós tenhamos limitações que vão acontecendo ao longo da vida, a nossa vida não é linear, né? Então, eu já começo falando isso, né? Nos atendimentos, a gente percebe bastante essa dificuldade das pessoas de lidar com as oscilações que são parte da vida, né? Nós não somos robôs, a nossa vida não vai seguir ali uma linha reta. Eu até uso bastante a comparação do monitoramento cardíaco, né? Se você tem uma linha reta, é porque você está morto, né? A nossa vida precisa dos altos e baixos, né? Das mudanças que ocorrem para que a gente, de fato, esteja vivo. Então, a gente primeiro precisa saber, olha, o prêmio que eu estou buscando, o objetivo que eu estou querendo alcançar na minha vida é um objetivo muito alto, né? Muito elevado, né? É um bem muito árduo. E, portanto, os esforços precisam ser contínuos também, né? O descanso, ele é uma coisa fundamental, né? E muitas vezes negligenciado por uma grande parte das pessoas, né? Como eu disse para vocês há pouco tempo atrás, né? Assim que a gente começou, o trabalho, por ter sido Deus da minha vida por muito tempo, me trouxe vários problemas, né? Então, quando a gente tem uma desordem na nossa vida e Deus não ocupa o lugar que pertence a Ele, e a gente tenta colocar outra coisa no lugar de Deus, as consequências vêm. Então, saber descansar, saber aproveitar o tempo de férias, né? Essa folga na rotina é muito benéfico, né? A nossa saúde precisa disso, né? A saúde física, a saúde emocional. Porém, no âmbito espiritual, não existe a necessidade de uma pausa, né? Principalmente por quê? Porque nós não estamos... É como se a gente pudesse dizer, né, que a busca pelas coisas da vida espiritual, pela nossa santidade, não nos cansa, né? Nos descansa. A vida espiritual, ela é uma espécie de descanso, né? É um refúgio aonde eu encontro. Jesus diz muito isso, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a vida espiritual não é para ser uma imposição, um fardo que é pesado de ser carregado. Claro, temos as dificuldades e as cruzes que nós carregamos, mas é para ser carregado com amor, né? É uma vida vivida voluntariamente. Eu decido traçar esse caminho. Então, você tem uma frase, né, que eu até ouvi ontem, por coincidência, no homilia, eu pensei, gente, vai encaixar perfeitamente a providência, né? A providência divina cuida de tudo, assim. E aí foi uma frase de Dom Bosco, né, que eu fiquei assim, meu Deus, isso bate muito com o que eu já falo nos atendimentos e muito com o tema do nosso podcast hoje. E ele dizia que as férias são a colheita de Satanás, né? Essa frase é uma frase bem pesada, assim, né? Mas Dom Bosco tem esse jeito bem firme de ser, né? E aí eu fiquei pensando, né? De fato, as férias podem ser um terreno muito propício para uma colheita, né? Por quê? Por conta desse afastamento daquilo que é o nosso plano de vida espiritual. Então, quais são os principais erros, né, Rafael, que a gente percebe aí ao longo do período de férias? Que você foi otimista, né, falando que são 11 meses de luta para um de folga,
Mas na prática a gente percebe mais do que isso, né? As pessoas passam aí, sei lá, desde que começa dezembro até terminar janeiro, então são 2 meses, né, em que as pessoas dão uma relaxada. Ah, não, porque tem confraternização, e aí, né, festa de final de ano, imagina, tô com a família em casa, não tenho tempo para ir à missa, né? E agora eu tô de férias, vou pra praia, né? E assim, não tem a preocupação de ver, deixa eu ver se tem uma paróquia aqui, né? Qual que é o horário da missa? Então, começa muito por isso, né? Uma necessidade de suprir compromissos sociais que, de novo, são importantes e têm o seu lugar na nossa vida. E a gente tem realmente que estar atento, né? Porque nós fazemos parte aí de um convívio social, mas a nossa vida espiritual não é um fardo. Então, por que muitas pessoas querem férias da vida espiritual? Porque vivem a vida espiritual como se a vida fosse, nossa, uma imposição de obrigações, né? Coisas que a gente odeia fazer e que a gente, assim que a gente tiver a oportunidade de não fazer, nós não faremos, né? Então, isso primeiro denuncia uma falta de conhecimento sobre qual a importância, né? Por exemplo, da vida sacramental, né? Da participação dos sacramentos, então, da confissão, da Santa Missa, das orações que nós fazemos, né? Por que eu faço o que eu faço? Eu lembro que lá quando eu me converti, eu participava da missa, achava a missa muito importante, eu sempre soube, né, do quanto aquilo era relevante para mim, mas para mim era um senta e levanta, responde e acabou, né? Quando eu estudei o que era de fato a Santa Missa, eu falei, caramba, né? Olha só a imensidão do que acontece aqui nesse momento, né? Então, quando a gente toma conhecimento, isso deixa de ser um peso e passa a ser feito com muito mais leveza, porque eu entendo o que está acontecendo e a importância disso. Então, quais são aí, você falou, né, Rafael, sobre as consequências? Quais são os erros, né, que as pessoas cometem? Então, primeiro é essa negligência com a vida sacramental, né? Eu não tenho esse cuidado, porque, olha, qual que é uma das maiores vantagens de sermos católicos, né? Aonde a gente for no mundo, a gente está em casa, né? Sim. Você encontra uma paróquia, é a mesma missa, né? Por mais que às vezes a língua seja diferente, se você estiver em outro país, mas é o mesmo rito, é a mesma celebração. Você vai poder comungar, você vai poder fazer parte ali daquilo em unidade com a Santa Igreja, né? Então, ter um pouco esse cuidado de, se eu vou me deslocar, eu vou pesquisar qual que é a paróquia mais próxima, né? Qual que é o horário de missa, pelo menos aos domingos, né? Nos dias de festa, para que eu possa estar presente. E eu acho que esse é um ponto já que a gente começa, assim, a ver bastante a negligência, né? E é mesmo, muitas vezes, pelo pecado da preguiça, né? Que a gente acaba se deixando levar. Uma outra coisa... E você acha que esse desligamento da religião nas férias denuncia uma imaturidade ainda? Uma falta de entendimento da relação com Deus, assim, o amor por Deus? Porque se eu amo a Deus, qual o sentido de eu me desligar dele nas férias, né? Certamente, certamente. A gente nunca quer se desligar, né, Rafael? É só a gente pensar, eu falo que se nós pensarmos nas nossas relações humanas, então imagina a pessoa que a gente mais ama no mundo, né? Assim, meu Deus, sei lá, hoje meu esposo, né, a pessoa que eu mais amo. Eu não quero me afastar dele em nenhum momento, porque eu quero estar próxima, né? A gente faz tudo para estar próximo de quem a gente ama. Então, foi exatamente o que você disse, isso denuncia uma falta de maturidade na fé, né? E é claro, a fé é, sobretudo, uma virtude teologal, né? Um dom que nós recebemos do próprio Deus. Então, se a gente percebe que, a minha fé, ela não é tão forte ainda, né? Para mim, participar da missa ainda é um grande fardo, né? Eu chego lá e eu já estou cansada e eu já não vejo a hora de acabar, né? Se o padre faz uma homilia um pouquinho mais longa, eu já estou praguejando ali, porque, meu Deus, para que isso tudo, né? Então, eu preciso pedir a Deus que ele me dê mais fé, né? A gente tem aquela jaculatória que é bem conhecida, né? Que é, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E a gente precisa pedir todos os dias, né? Eu sempre falo assim, gente, as virtudes teologais, elas são a coisa mais fácil que a gente tem na vida, porque é só pedir, né? É só pedir, assim, Deus, ele tem ali um reservatório de fé do tamanho do universo, e se você pedir, ele vai te dar, porque ele não tem por que negar para você, né? Então, é uma ausência mesmo da maturidade e, muitas vezes, como eu disse, do conhecimento, né? A gente não pode, e isso ainda é uma coisa que, infelizmente,
está presente no pensamento de muitas pessoas na igreja, de que a fé é oposta à razão, né? Então, eu não posso estudar muito, porque, na verdade, se eu estudar muito, eu acho que a minha fé vai diminuir. Não, né? A fé ilumina a nossa razão. Então, conforme eu estudo e entendo a importância, eu vou ser mais madura em relação àquilo. E aí, o que você disse, né? Que também denuncia uma falta, uma deficiência, né? No amor. Então, eu não amo, assim, a Deus tanto quanto eu digo que amo, né? Porque se eu quero estar longe, então, que amor é esse que quer se distanciar do bem amado? Né? Então, também lembrar que a caridade, o amor, também é uma virtude teologal, né? Então, assim, Senhor, eu falo isso para as pessoas, né? A gente tem que rezar dessa forma. Senhor, eu não consigo te amar, porque o meu amor é imperfeito. Então, me dê o amor com o qual eu devo te amar, né? Porque é isso que a gente tem que pedir para Deus. O amor que nós temos em nós, ele nunca é o suficiente, né? Nem sequer para amar as pessoas que a gente tem na nossa vida. Então, para que a gente possa amar o outro, Deus tem que dar o amor para a gente. E para que a gente possa amar a Deus, né? O amor primeiro vem dele, né? Nós fomos amados primeiro. Então, Deus nos ama para que assim nós possamos amar a ele também. Então, isso é já também uma ausência na vida de oração, né? Porque para que eu peça, eu preciso rezar, eu preciso ter uma vida de oração ativa. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui também que, em relação nas férias, acho que também vai muito desse encontro da pessoa, ela perder, tipo, o fator da virtude da ordem dela, né? Porque você já vê, a pessoa tira o mês inteiro de férias, ela já não reza, já come bastante, né? Já vai em outra coisa, já dorme bastante. Isso, nesse sentido, atrapalha bastante a virtude da ordem, né? Porque se a pessoa não consegue ela se controlar de certa forma, acredito que isso vai fazer com que ela já não reze, porque já vão tirando pequenas coisas, né? Você já começa, já come muito porque você está, sei lá, no hotel que tem café da manhã. Então você já vai sobrecarregar isso. Aí você, hoje eu não vou fazer minha oração porque eu tô com meus amigos aqui e eu não quero rezar agora, vou rezar depois. Você já posterga, aí já entra em outra coisa. Queria que você falasse também um pouquinho dessa questão da virtude da ordem, como é que a gente consegue organizar nesse sentido. Eu acho que um ponto importante é que a gente infelizmente não vê a rotina da forma como ela precisa ser vista, né? Então, a rotina, para a grande maioria das pessoas, é uma prisão. Se eu tenho uma rotina, então, assim, a gente escuta muito essa frase, né? Assim, isso é até bastante frequente. Eu quero sair da rotina, né? Eu quero sair da minha rotina por quê? Porque eu sinto como se a minha rotina fosse uma prisão. E o que eu tento, né, assim, com as minhas orientações, é fazer com que a pessoa perceba que, na verdade, a rotina é a sua liberdade, né? Quando você tem uma vida ordenada, você tem uma rotina que funcione para você e uma rotina que permita que você viva, de fato, uma vida, né? Que você não esteja só existindo. Porque tem muita gente que tem uma rotina que, de fato, só existe. Então, sei lá, a pessoa ela não para muito para pensar ao longo do dia. Ela vai fazendo uma coisa atrás da outra, tudo muito automático, né? E aí, realmente, isso vai ser muito maçante para você. Né? A gente tem muito aquele famoso terror da segunda-feira e o amor louco pela sexta, né? Porque, assim, a minha vida é tão insuportável, né? A minha rotina, o meu dia a dia são tão sem sentido para mim, no final das contas, que tudo que eu quero é me desvencilhar disso o mais rápido que eu puder. Então, a rotina, né, Igor, ela é um dos componentes dessa virtude da ordem, né, que é uma virtude essencial, assim, né? Não existe uma vida de santidade sem uma vida ordenada. Então, a gente começa tentando fazer essa mudança de chave, né? Poxa, geralmente, quando a gente sai da nossa rotina, os efeitos, eles não são positivos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rotina alimentar, eu tenho uma rotina de exercício físico, e eu me sinto muito bem quando eu faço isso, né? Eu tô bem, eu não tô inflamada, eu tô comendo bem, eu tô me movimentando. E quando eu saio dessa rotina, o que acontece? Eu fico mal, né? Eu bebo muito, eu como muito, que foi o que você disse. E é importante a gente saber, né, Igor, que assim,
os vícios, né, os pecados, eles são muito amigos. Eles andam assim sempre, eles não sabem andar sozinhos, eles só andam em bando, né? Então, se vem a preguiça, já puxa na gula, e a gula já puxa a luxúria, e aí eles já vão assim formando uma gangue que acaba com a nossa vida, né? E aí foi o que o Rafael disse, né? Poxa, eu me comprometi durante 10, 11 meses do meu ano, e aí, não, mas imagina, né? Em um mês eu não vou pôr tudo a perder. Pode sim pôr tudo a perder, né? Porque um mês de uma vida desordenada, de uma vida entregue aos prazeres, aos pecados, pode sim afetar todo o andamento do que você fez, né? Então, não vale a pena. Eu falo que o preço que a gente paga por abandonar essa ordem sempre é um preço muito alto. No entanto, o que pode ajudar a gente a manter, então, essa vida ordenada, né? Essa rotina que não seja um fardo? É que isso faça sentido, né? Então, eu tenho uma rotina ajustada, de fato, para a minha vida, né? O meu plano de vida espiritual, por exemplo, ele não é um plano de vida Ctrl+C, Ctrl+V, como o do meu amigo. Ele é um plano feito para a minha realidade, né? Eu tenho as orações, as devoções, as coisas que eu tenho mais habilidade, mais facilidade, que funcionam para a minha rotina, né? Então, a gente precisa ter um pouco... O que ajuda, né? No final das contas, assim, para a gente não largar completamente a mão com a rotina. É ter uma rotina que funciona, né? Assim, eu escolhi livremente. A gente tem que pensar a rotina como uma escolha livre para que eu viva melhor a minha vida, né? Eu decidi viver esse plano de vida espiritual, essa rotina espiritual, porque faz sentido para a minha realidade, né? E não porque eu sou obrigada pela minha comunidade, por exemplo, né? Então, nossa, lá na Fidelidade da Cruz, todo mundo é obrigado a... Não, assim, eu abraço livremente esse compromisso, né? Porque eu percebo o benefício que isso me traz. Então, quantas vezes a gente escuta o relato de uma pessoa que fala, poxa, eu ouvi isso de uma paciente essa semana, né? Semana passada agora. E ela disse assim, Isabel, quando eu não vou à missa, é impressionante como eu fico mais irritada, né? A minha paciência com o meu marido, com os meus filhos diminui muito. É claro, né? Porque é um alimento espiritual que te sustenta na virtude. Então, assim, Igor, a gente precisa, né, para a gente ter realmente uma adaptação. Tem que ser uma rotina, uma ordem que funcione para a sua vida, né? Não apenas uma imposição, né? Então, quantas vezes a gente tem que ajustar? Às vezes, muitas, né? Ao longo do ano, a gente vai testando o que funciona, o que não funciona, como que... Sei lá, tem gente que funciona melhor com audiobook, tem gente que precisa ler no Kindle. Eu, particularmente, não me adapto ao Kindle. Para mim, se não for livro impresso, não serve, né? Então, assim, você entende que são coisas muito pessoais, muito particulares. E isso tem que fazer sentido para a gente, senão a gente tem mais dificuldade de manter realmente essa rotina. Bacana. Você falou aí sobre a questão, né, que uma paciente sua disse que não foi à missa e isso interferiu no estresse e tudo mais na casa dela, né? E falando um pouquinho mais sobre essa questão da relação, né, da oração com a saúde psicológica, saúde mental, como terapeuta você consegue perceber bem essa relação, assim, o quanto que a oração ou a ausência dela interfere na saúde mental das pessoas? Nós temos um desafio hoje, né, Rafael, falando sobre a psicologia moderna, que é uma psicologia que pretende ignorar completamente o aspecto transcendente do homem, né? Então, assim, a gente não pode mais falar de vida espiritual, né? Imagina, você querer dizer que o ser humano tem alma hoje é como se fosse um crime, né? Dentro do meio da psicologia. E aí, o mais interessante é que a gente percebe, né? As pessoas, a psicologia moderna atribui todo esse movimento do estudo da mente humana a Freud, né? Então, basicamente, tudo é atribuído a Freud, como se ele fosse aí o grande pai da psicologia. E, de fato, né, em se tratando das abordagens psicológicas que a gente vive hoje em dia, Freud foi pioneiro mesmo, né, em trazer toda essa questão da análise, né, a forma de atendimento foi muito guiada por ele. No entanto, o estudo da mente humana já é um assunto batido ao longo da história da humanidade, né? A gente tem aí desde lá Aristóteles, Sócrates e muito antes ainda, pessoas interessadas em entender,
né? Os movimentos aí do ser humano. E a gente tem ali em Santo Agostinho e Santo Tomás grandíssimos estudiosos da mente humana, né? Dos movimentos da nossa alma, né? Então, uma coisa que eu me delonguei bastante em estudar foi justamente sobre as virtudes, né? Porque chegou um tempo em que eu vi assim, gente, ok. E quando eu atender pacientes que não têm religião, por exemplo, que acontece com uma certa frequência, né? As virtudes, elas são um caminho seguro para qualquer pessoa, né? Você não precisa necessariamente ter uma prática religiosa para que você se torne uma pessoa virtuosa. Mas, especialmente para aqueles que têm uma vida espiritual, então, você perguntou da diferença que faz, né? E faz muita diferença, Rafael, por quê? O que a gente tem na Igreja Católica que nenhum outro lugar tem? Os sacramentos, né? Nós temos muitas coisas assim, mas uma das coisas que nos diferenciam é justamente os sacramentos. Então, nós cremos que existe uma graça, né? Uma graça que nos sustenta através dessa vida sacramental, né? Então, quando eu me confesso, não é só porque eu tô... Tem gente que fala assim, a confissão, ela é muito boa, ela funciona porque você desabafa, porque você bota para fora tudo que você fez. Olha, tudo bem, existe uma parte que realmente, né, você dividir os seus erros, você falar para uma pessoa, você ouvir um conselho, é legal, mas assim, é a graça sacramental da confissão, né? Você tem um sacerdote instituído, né? Existe ali uma graça que vai ser infusa na sua alma, que vai te fortalecer para que você realmente possa se manter de pé, né? A mesma coisa com os outros sacramentos, né? Então, a Eucaristia, sobretudo, que é o sacramento por excelência, né? Que tem sim, né? E não é só uma questão de assim, não, é porque você acredita. Não, mesmo que você não acredite, vai funcionar, né? Porque é uma graça que realmente é sobrenatural, que vai alimentar a tua vida interior. Então, por exemplo, né, Rafael, a gente vê muita diferença entre uma pessoa que é uma pessoa de missa diária e uma pessoa que vai à missa somente no domingo, ou nos dias de festa, ou que vai uma vez a sabe lá Deus quanto tempo. Você percebe uma diferença? Porque, olha só, se eu vou participar da missa todos os dias, então o meu compromisso com o meu estado de graça, ele é muito mais sério, né? Porque eu quero comungar todos os dias. Porque eu me comprometo em alimentar a minha vida espiritual no máximo, né, daquilo que eu posso. Então, poxa, eu não posso vacilar, porque se eu vacilar, amanhã eu não comungo, né? Então, eu preciso estar sempre alerta, né? Isso deixa a gente num estado realmente constante. Então, dá para conquistar virtudes, né, Rafael, sem a gente ter uma vida sacramental, sem ter uma religião, uma espiritualidade? Até dá. Algumas virtudes, que são as virtudes humanas, é possível a gente alcançar, né? Mesmo sem essa vida espiritual. Porém, não dá para alcançar no máximo do que elas têm para oferecer, né? Ainda nas virtudes humanas, você chega até um limite e depois você não vai conseguir subir mais, né? E contando com a ajuda da graça, né, com a vida espiritual, você tem de fato ali o máximo da potência que você poderia alcançar naquela virtude, né? Então é nítido assim a diferença de uma pessoa que, por exemplo, rezar o terço todos os dias já muda completamente a vida de uma pessoa, né? Se eu rezo o terço, mesmo que eu não preste 100% de atenção em tudo que eu estou rezando ali, mas, poxa, são 50 Ave-Marias, né? São vários Pai Nossos, assim, é a contemplação dos mistérios. Alguma diferença aquilo vai fazer na minha vida, né? Algum movimento diferente isso vai surtir. Então, assim, é nítido, né? Uma pessoa que tem uma vida espiritual bem desenvolvida, ela se destaca. É diferente, assim, é inegável, né? A gente sabe, assim, desde o primeiro contato, a gente já consegue, sim, perceber uma diferença. É bem notável mesmo. A gente, igual você falou no começo que você tá grávida, né? Daqui a pouco você vai entrar de férias. Como é que você está se preparando para esse momento? Engraçado você perguntar isso, Igor, porque eu respondi justamente essa pergunta essa semana lá no meu Instagram, né? Me perguntaram como que eu estava me preparando para a chegada do bebê. E aí eu citei, entre vários itens, né, que óbvio que são importantes, toda a parte material é muito importante também, né, para a nossa adaptação, mas o que é mais importante? É a vida espiritual, né? Eu estou muito mais preocupada em
como que eu vou, né? A gente sabe que desde um momento, eu não sei se vocês têm filhos, né? Mas desde o momento em que você sabe que você terá um filho, você já pensa assim, cara, agora o negócio ficou sério mesmo, né? Tipo assim, já era muito sério porque era a minha salvação. Mas a partir de agora, eu vou ter uma outra pessoa que vai se espelhar na minha vida espiritual para viver a dela, né? Então, assim, em solidificar, né? Uma coisa que a gente falava da rotina. Então, eu tinha um plano de vida que funcionava perfeitamente antes de eu me casar, né? Era assim, nossa, era uma maravilha, era tudo fácil de fazer, porque eu tinha muito tempo, porque, enfim, não tinha tantas responsabilidades quanto uma vida de casada. E quando a gente se casou, nós passamos por todo o período de adaptação para uma nova rotina após o casamento, né? E agora, que assim, eu engravidei logo em seguida que a gente casou, então foi tudo muito, muito rápido. E aí agora, assim que eu estou me adaptando com a rotina, né, com o plano de vida novo de casada, eu terei que me adaptar novamente a um plano de vida de mãe. Então, como que a gente se prepara, né, Igor? Buscando, de fato, uma vida sacramental e uma formação que me ajudem nisso, né? Então, quantos livros de espiritualidade, por exemplo, vão me direcionar sobre qual é o real sentido da maternidade, né? Porque se a gente se esquece disso, e é muito fácil a gente se esquecer, né? Então, assim, sei lá, ter um filho é um sonho, nossa, como é bom e tal. Sim, mas é uma grande responsabilidade. E se eu perder de vista, né, o sentido sobrenatural da maternidade, eu vou me perder nessa jornada também. Então, a minha maior preocupação é entender o que é a maternidade do ponto de vista espiritual, né? O que é esperado de mim, como que eu posso viver isso de uma forma que não seja um fardo de novo, né? Que, nossa, agora eu vou ter um filho e além de cuidar da criança, eu ainda tenho que ir para a missa? Ah, que absurdo, né? Eu tô cansada, eu tô vários dias sem dormir. Não, é justamente porque eu estou cansada que eu preciso ir à missa, né? Porque se eu não for, eu sei que eu não sou ninguém. Então, o desafio é já pensar, né? Tentar se antecipar naquilo que é possível para o que será esse novo passo, né? Então, como que a gente pode se preparar de novo, né? Eu sou uma entusiasta do estudo, assim, eu falo para as pessoas, estudem, né? A gente não nasce sabendo fazer as coisas. Então, eu nunca tive a visão de uma maternidade espiritual, né? Eu fui muito bem educada pela minha mãe, pelas minhas tias, aprendi muito sobre maternidade, mas esse elemento espiritual nunca esteve presente dessa forma, né? Então, assim, eu tenho que aprender a fazer isso, porque eu não nasci sabendo. Então, a gente tem que realmente se dedicar, né? É vencer a preguiça e se dispor a fazer o que é possível para a gente, né? E, sobretudo, contar muitíssimo com a graça, né? Isso é uma coisa que eu falo que a gente nunca pode deixar de lado, né? Na maternidade, isso acontece com muita frequência. Eu recebo muitas mães assim que se cobram muito e é um peso, meu Deus, porque eu não consigo, porque eu falo, minha filha, não é você, é Deus, né? Assim, é muito menos sobre você e muito mais sobre Deus, né? Sobre você contar com, às vezes Deus não te dá uma capacidade, né, de você fazer uma coisa a mais porque ele precisa que você cresça nessa sua limitação, né? Então, sei lá, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes de casar e certamente quando eu tiver o meu filho eu não vou mais conseguir fazer tudo que eu faço hoje. E tá tudo bem, né? É a certeza absoluta na consciência da filiação divina de que isso é o que Deus tem para mim nesse momento e é o melhor para minha salvação, né? Deus, ele não perde tempo, assim, ele não brinca de, deixa eu fazer um teste aqui para ver se isso é melhor para ela. Não. Ele nos dá a condição que certamente é o que encaminha a nossa alma para o caminho da salvação, né? Então, essa confiança na providência também é muito importante. Quando minha rotina mudou, em virtude dos filhos também, eu passei por essa adaptação, foi muito legal. No começo foi um pouco complicado, certamente, né? Sair de uma vida que você está praticamente 100% do seu tempo vivendo para você e para a esposa, e aí, do nada, vem o filho, você tem que viver quase 100% do tempo para o seu filho, né? Mas eu senti como se fosse Deus extraindo o melhor de mim, sabe? Eu encontrei um homem que até então eu não conhecia em mim mesmo, sabe?
Encontrei um pai que eu não conhecia, um esposo que eu não conhecia, um cristão que eu não conhecia. Era como se Deus estivesse apertando, assim como a gente aperta, sei lá, uma laranja, né? Aí você parece que está fazendo uma violência na laranja, mas na verdade você está extraindo o suco dela, né? Você está extraindo ali um produto mais saboroso, um produto mais especial. E isso foi muito importante para minha vida, inclusive, porque me ajudou a encontrar quais eram os defeitos que eu estava tendo com o meu egoísmo, com o meu comodismo, com as minhas desculpas, a minha falta de tempo, entre aspas, e me ajudou a ter mais rotina e, sobretudo, essa noção de responsabilidade que você disse também, né? Agora eu tenho um filho também, não é somente eu e minha esposa, mas tem alguém que vai olhar para mim e vai, em certo sentido, me imitar até certo ponto da idade ali, né? Então, essa experiência para mim também foi muito legal. E aí, continuando, né, a nossa entrevista, o nosso programa tem um nome, que é Gotas de Fidelidade, e a gente gosta de perguntar para os nossos visitantes qual que é essa gota de fidelidade que hoje você quer deixar para Deus, né, nesse oceano da misericórdia que ele é. Se você pudesse dar uma gotinha de fidelidade para ele, qual gota seria essa? Você fala na minha vida, naquilo que eu faço? Isso, diante dessa nova etapa sua, o que você pode dar de fidelidade para Deus nessa nova etapa da sua vida? Eita, que pergunta difícil. Mas acho que assim, né, Rafael, a gota de fidelidade que eu gostaria de deixar a Deus, que na verdade é o que eu tenho buscado já há bastante tempo, é fazer com que todas essas ações da minha vida, né, independente de quais sejam e quais são as mudanças que eu terei que fazer, que todas as coisas sejam feitas por amor, né? Então, assim, eu falo muito que as dificuldades que a gente enfrenta nesses momentos que a gente passa, elas não são obstáculos, né? Elas não são assim, nossa, eu não alcanço a minha vida de santidade por conta disso. Não, né? As minhas dificuldades, elas são o caminho que vai me fazer chegar até onde Deus quer que eu chegue. Né? Então, a minha gota de fidelidade a Deus é fazer tudo com presença e com amor, né? Como realmente uma ação de graças, né? É viver em ação de graças, assim, sabe? Tudo que está acontecendo aqui, eu sei que é pro bem da minha alma e para a concretização da obra de Deus na minha vida, né? Então, assim, que a gente não viva, né, a nossa vida com a cara fechada por conta das intempéries, né, das dificuldades, mas sabendo que essas coisas são, que tudo que eu faço específico. Caiu? Voltou. Voltou, agora voltou. Ah, tá. Então é isso, né? Que a gente não faz nada à toa, não. Tudo que nós estamos fazendo é por amor a Deus, né? Para a honra e glória dele. E eu que ainda... seja dar mamar, né? Que seja dar mamar de madrugada, que seja trocar fralda, que seja... Tudo isso é por amor a Deus, né? Assim, eu sou muito devota de Santa Teresinha. Santa Teresinha foi muito importante nesse meu processo de conversão também. E quando ela diz que nada é pequeno se feito com amor, né? Se feito por amor, eu acredito 100% nisso. Né? Não existe coisa pequena, assim. Tudo é muito grande e é muito importante. Então, a sua gotinha de fidelidade, então, é permanecer na sua nova rotina com amor, né? Entregando amor a Deus em todos os seus atos. Uma coisa Exatamente, fazendo tudo por amor. Uma coisa que me ajudou muito, assim, quando me tornei pai e a rotina mudou drasticamente, foi entender que eu não estava lutando contra, sei lá, uma rotina difícil. Eu estava lutando contra a vontade de Deus, né? Pois a vontade de Deus para mim mudou. Minha vontade de Deus para mim agora é que eu cuide de um filho. Estar na vontade de Deus, estar naquilo que Deus sonhou para mim, era o que ia me fazer feliz. Então, eu estava em conflito, mas eu estava em um conflito que era em virtude do meu apego à minha vontade e aos meus desejos, né? Aquilo que eu tinha como ideal. E eu achei bacana porque o filho, quando veio para a minha vida, me mostrou essas questões. O tanto que eu ainda estava apegado à minha vontade, apegado aos meus sonhos, apegado
aquilo que não era o que Deus queria para mim naquele momento, né? E eu acho que é uma coisa importante isso, né, Rafael, que você falou, da gente entender que, assim, eu sempre falo que muito dos nossos problemas espirituais vêm do fato da gente não compreender profundamente essa relação de filho de Deus, né? Então, isso acontece por vários motivos, né? Mas a nossa geração é uma geração, infelizmente, de filhos sem pai, né? Uma grande parte sem pai, e isso é um grande problema, né? Porque a falta da referência paterna na nossa vida atrapalha muito essa nossa ligação de Deus como um pai amoroso, né? Então, você falava isso assim, né? Eu achava que eu estava lutando contra, mas eu estava lutando contra a vontade de Deus, né? E, no fundo, isso acontece, Rafael, porque nós carregamos conosco muitas certezas. Nossa, não, eu tenho certeza que o melhor para a minha vida é isso aqui. De onde que você tirou essa certeza? Né? Como que você tem tanta certeza de uma coisa, de uma vida? Eu falo assim, a gente não se conhece, né, Rafael? A gente não se conhece o suficiente, a gente não se ama o suficiente. Quem nos conhece 100% e nos ama 100% é Deus. Então, assim, por mais que eu conheça alguns aspectos da minha vida, quem conhece é Ele. Tem uma outra frase que é de Santo Agostinho, né? Que ele diz assim, eu acho que é Santo Agostinho que diz, que eu não sou meu melhor amigo é Deus, né? Então, assim, Deus sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Então, por mais que pareça assim, nossa, meu Deus, mas tá contrariando a minha vontade. Que bom, porque eu não sei o que é melhor para mim. Então, deixa Deus saber. Né? E quando a gente se desapega dessas certezas que a gente carrega no nosso coração, a gente vive uma vida tão mais leve, né? Porque você pensa assim, cara, sei lá, minha gestação talvez não esteja sendo tão tranquila, mas tudo bem, né? Deus sabe por que eu preciso disso aqui. Né? Quais são as virtudes que Deus... Oi? Eu estou na vontade de Deus, então não importa, né? Não importa, porque eu sou filho. Né? Então, foi o que eu disse de Santa Teresinha, né, Rafael? Santa Teresinha fala que se a gente... a infância espiritual, né, que é a marca dela, o que a fez doutora, inclusive, né? Se eu sou uma criança, qual que é a postura de uma criança? Eu não sei nada, né? Quem sabe é o meu pai. Eu vou fazer aqui o que o meu pai mandar e eu confio 100% nele. Né? Uma criança é assim, se você perguntar qualquer coisa para ela, antes dela te responder, ela olha pro pai. Tipo, e aí, pai, e agora? O que eu faço? Né? E a gente sofre muito na nossa vida porque a gente perde essa relação filial com Deus. Né? A gente perde essa conexão porque a gente quer ser muito grande. Né? E tem uma outra coisa que ela diz que é assim, quando você é muito grande e você cai, você tem dificuldades, você se sente constrangido, porque não é próprio do adulto levar grandes quedas. Né? E ela diz assim, por isso que eu quero ser para sempre uma criança. Porque uma criança, quando cai, ela chora e ela estende os braços para o pai e ela é acolhida com amor. Né? Então, isso muda tudo. Né? Assim, se eu estou passando por alguma dificuldade, eu vou estender o braço para o meu pai e vou falar, não sei o que eu faço agora, me levanta aqui, porque senão eu não dou conta. Né? E até assim, sobre o nosso tema, né, que é a questão da vida de oração, durante as férias é isso. Né? A gente às vezes também se martiriza. Ah, mas eu caí nesse tempo de férias, né? Eu parei de fazer aquilo que eu me propus. Cara, se coloca com humildade como uma criança e diz assim, Senhor, me ajuda a levantar de novo, né? Desculpa aí, né? Eu, como uma criança estabanada aqui que eu sou, fiz um monte de caquinha aqui, mas me ajuda a limpar e deixar tudo certo de novo. E ele ajuda, né? Deus é um pai que nunca cansa de nos amar. Então, isso é bem consolador pra gente. Igor, você me permite fazer mais uma pergunta para Isabel? Claro. Isabel, uma coisa que a gente estava conversando e eu percebi também, eu percebo isso, na verdade, é que o ser humano é um bicho difícil, né? Fica doido para ter filho, quando tem filho começa a reclamar. Quer casar, quando casa, começa a reclamar também. Tá desempregado, tá reclamando. Tá empregado, tá querendo descansar, né? E assim, entrando um pouquinho mais na parte de terapia mesmo, assim, né? Será que isso tem a ver com um pouco da criação de expectativa, né? Que a pessoa tem uma expectativa muito alta ali, que é como se fosse o paraíso, e não é o paraíso, nós sabemos que não é o paraíso, não é nesse mundo, por mais que seja maravilhoso, muitas coisas.
E aí, quando há esse confronto, né, com a expectativa, a pessoa talvez não saiba lidar com isso e se frustra e vive esse ciclo eternamente, vamos dizer assim. Eternamente, Rafael. E é por isso que a gente vê tanta gente frustrada, assim, né, na vida. Porque, primeiro, eu acho que é um ajuste, uma ausência de um ajuste de expectativa. E as redes sociais, nesse sentido, né, elas contribuem bastante negativamente para isso tudo que você trouxe. Né? Então, nós comparamos, eu sempre falo que nós somos bastante injustos, porque nós comparamos toda a nossa história, né, todas as cargas que a gente traz, todas as dificuldades que a gente enfrenta, tudo aquilo que a gente passa para ser quem a gente é, e a gente compara isso tudo com um pedacinho da vida de uma outra pessoa que a gente nem entende, né? A gente nem conhece tudo sobre aquela pessoa. Então, a gente começa sendo bastante injusto com isso, né, Rafael? E comparar a nossa vida toda com esse recorte faz com que a gente alimente uma expectativa falsa de que a nossa vida vai ser como a de outra pessoa. Né? Então, primeiro, eu falo que já é uma luta contra a realidade. Né? Assim, eu sempre quero viver uma realidade que não é a minha. Porque a minha sempre é pior. Imagina, a do outro sempre é muito melhor que a minha. Né? Que é a história lá da grama do vizinho. E, às vezes, a grama do vizinho, de fato, vai ser mais bonita que a sua. Né? Mas por quê? Porque o vizinho cuida melhor. Né? Porque ele fez um curso, porque ele aprendeu a cuidar da grama, porque ele corta a grama e você, morto de preguiça, não faz isso. Né? Então, assim, essa questão da insatisfação, Rafael, que a gente tem com a nossa vida, né, vem, de novo, né, de uma falta de estudo. Então, por exemplo, eu vou ser mãe. Eu sempre faço essa pergunta, assim, né? A última paciente que eu atendi antes da gente entrar, eu perguntei isso para ela. Eu falei assim, quanto tempo você estudou para exercer a sua profissão? E aí ela me disse assim, eu estudei, sei lá, acho que 8 anos, né? Porque foi graduação, pós-graduação, não sei o quê. E eu falei, e quanto tempo você estudou para ser mãe? Né? E aí a resposta é assim, é sempre uma... Opa! Voltou? Voltou sim. E aí a resposta dessa pergunta, né, de quanto tempo a pessoa estudou para maternidade, por exemplo, sempre é uma risada meio desconcertada, tipo, não estudei, né? Eu simplesmente não fiz o que eu tinha que fazer. Então, imagina só, se eu pego uma pessoa que nunca fez direito, por exemplo, e eu solto essa pessoa dentro de uma sala do tribunal, o que essa pessoa vai fazer? Né? Certamente ela não vai fazer nada certo, ela só vai fazer coisa errada, né? E por que aquilo que é a coisa, são as coisas mais importantes da nossa vida, né, Rafael? E isso é triste porque a gente vive numa época em que essas coisas não são tão valorizadas. Então, a gente não estuda para casar. A gente faz um curso de noivos ali de um final de semana, quando muito, né? Imagina, eu faço um curso de noivos em uma tarde, num sábado, e eu acho que eu tô pronta para o que é o casamento. Não tá, né? Se você não estudar sobre linguagens do amor, temperamento, comunicação entre casal, se você não se tratar para que você seja uma pessoa emocionalmente mais estável, você não vai conseguir carregar a carga de um casamento, porque é uma coisa muito importante. E não à toa a gente vê os altos índices de divórcio, né? Por quê? Eu casei, e aí entra o ponto principal que você falou muito bem. Eu casei acreditando que o casamento seria a realização da minha promessa de felicidade eterna. Né? Assim, a gente vive buscando, Rafael, isso é uma coisa bastante séria, né? Muitas das nossas infelicidades vêm do fato de que nós buscamos nas coisas aqui da Terra, a felicidade plena, perfeita, né? O casamento, sim. Nossa, quando eu casar, aí sim eu vou ser feliz, né? Vai ser a melhor coisa da minha vida. Quando eu tiver um filho, aí sim, né? Porque esse filho, ele vai me completar e trazer tudo que eu preciso. E é mentira, né? É mentira. Isso nunca se concretiza. A gente tem que lembrar sempre que o paraíso não é aqui, né? Então, eu falo que, assim, isso também é um ato de cuidado e de amor de Deus. Por que Deus faz com que a gente tenha, né, essas dificuldades todas nessas áreas da nossa vida? Para que a gente se lembre que, por mais que realmente o casamento me faça muito feliz, né, e eu ame meu esposo, a minha esposa, e eu ame a minha família, meu trabalho, enfim, isso aqui não é o céu, né? A felicidade plena, eterna, total, só quando eu morrer e for para o céu.
né? Então, a gente precisa também, porque a gente se esquece com muita facilidade, né? Eu falo que o coração humano é um coração idólatra por natureza, né? Adora produzir ídolo para amar por conta própria. E Deus, como um pai, fala, não pode, né? Você está fazendo aqui do casamento, por exemplo, um bezerro de ouro, né? E não é exatamente isso. Então, vamos lembrar que a felicidade plena é só na vida eterna. Eu acho que estar consciente disso também ajuda a gente a lidar mais de uma forma melhor, assim, com essas dificuldades. Interessante, porque você foi falando dessa questão, eu acabei voltando sobre as férias, né? Talvez a expectativa que as pessoas têm das férias é esse paraíso na Terra, né? Exatamente. E aí muitas vezes se frustra de um jeito assim, porque acaba. São 30 dias. E a gente percebe que tem muita gente que passa o ano inteiro trabalhando para ter férias, né? Em função das férias. E acaba esse negócio. Recentemente, inclusive, eu vi uma pessoa que eu acho que está num processo muito complicado desse sentido. É uma pessoa jovem, né? Não, ela não me conhece, mas é uma pessoa jovem, uma pessoa que aparentemente tem muito potencial, tem muita capacidade. E, cara, tava doido para aposentar. Louca para aposentar. Eu falei, gente, mas que vida inútil, né? Uma vida assim que com 30 anos de idade eu tô louco para aposentar, não quero produzir, não quero, sabe, assim, contribuir para a sociedade, não quero contribuir para a igreja, que loucura é essa? Eu acho que vem muito dessa questão, dessa expectativa de um céu na terra que se realiza em um casamento muito ilusório, uma férias muito desejada, um trabalho muito desejado, mas que você, no final das contas, quando você chega lá, um carro novo, né? Meu sonho é comprar tal carro, meu sonho é ter, sei lá, passar no concurso, meu sonho é isso e aquilo, e quando você chega lá, às vezes você vê que não é algo que te satisfaz inteiramente, né? Nunca pode, né, Rafael? O coração humano, ele tem uma sede, e eu falo muito sobre isso, porque, por exemplo, por que a gente sofre tanto quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, né? Alguém que morre? Por que a gente sofre tanto quando um relacionamento termina? Por que a gente sofre tanto quando a gente é demitido de um emprego? Essas são perguntas que eu sempre me fiz, assim, e eu não tinha resposta até encontrá-las, né? Mas a gente sofre, Rafael, porque o nosso coração, ele foi feito para o que é eterno. Nós não fomos feitos para aquilo que acaba, né? Então, poxa, todas as vezes que eu tenho rompimento dessa expectativa de eternidade, eu sofro muito, né? E se eu não estou alinhado, foi o que eu disse do nosso desafio da psicologia moderna, né? Do estudo da mente. Se eu não tenho em conta, muito bem trabalhado na minha vida, o transcendente, a eternidade, eu vou viver uma vida muito infeliz, né? Porque acabou o emprego e acabou a minha vida. Não acabou a sua vida, porque a sua vida não é o seu emprego, né? Acabou um relacionamento, e é óbvio que no caso dos casamentos as coisas são muito mais sérias, né? A gente, de fato, tem toda uma questão envolvida e é bem mais grave mesmo. Mas quantas vezes, Rafael, eu vou te dizer assim, eu não consigo enumerar quantas vezes eu ouvi a seguinte frase: o meu namorado terminou comigo e agora a minha vida acabou, né? E eu não sei mais o que eu faço. Eu falo, minha filha, se a sua vida é esse homem, você está muito, muito deslocada da realidade, né? Então, é uma coisa, Rafael, que se a gente não tiver, se a gente não trabalhar muito, né? O que é a vida eterna? Né? E aí, falando da questão da rotina, de novo, né? Do que a gente trouxe. Poxa, por que eu quero me aposentar? Porque eu ainda não entendi que a minha vocação profissional é um meio para a minha santificação, né? Que a minha vocação profissional, ela não é sobre fazer só o que eu quero. Eu acho que tem várias coisas erradas nisso, e aí daria um outro podcast, né, só sobre a vida profissional, mas nós fazemos coisas que nós odiamos, né, porque as pessoas dizem que é o que a gente tem que fazer, a gente não sabe tirar proveito dos dons que, de fato, Deus nos deu. Olha, Deus fez cada pessoa para uma coisa, né? Eu falo assim, Deus não brinca de jogar pessoas aqui no mundo sem missão, não. Ele deu para cada um de nós uma missão específica. É claro que a gente vai passar uma boa parte da nossa vida tentando descobrir o que é isso, né? Até eu chegar aqui, por exemplo, eu dei muita cabeçada, achando que, nossa, o que Deus quer de mim é isso. Não, o que Deus quer de mim é aquilo. E não era, né? Assim, resisti a minha vida toda, por exemplo, a ser professora. E Deus queria que eu fosse professora, né?
resisti a minha vida toda a ser catequista. E aqui estou eu, dando aula de doutrina toda semana para pessoas já mais velhas, né? Então, no final das contas, é a gente ter essa questão, né, Rafael, de que a nossa vocação, ela é a nossa vocação em todos os aspectos, né? Mas falando especificamente agora da vida profissional e das férias, né? A minha vocação profissional, ela não é sobre mim apenas. Claro que é sobre mim, porque é uma vocação pessoal, é uma coisa que Deus confiou somente a mim, mas a minha vocação profissional é para que eu ajude Deus a cumprir os planos dele aqui nesse mundo, né? Quando eu entendo a grandeza disso, cara, eu não quero me aposentar, sabe? Porque isso é muito grande. Não é só sobre ganhar dinheiro e ser promovido, não. Como que eu estou realizando a obra de Deus aqui no mundo? Deus precisa de mim, ele conta comigo, né? Então, as coisas ganham outra proporção, né, Rafael? Eu acho que, assim, no fim, né, assim, tentando colocar uma coisa que seja igual para tudo, a ausência da consciência do mundo espiritual acaba com a gente, né? A gente até acha que tem uma espiritualidade, mas a gente não medita profundamente sobre isso, sabe? Isso está impregnado em tudo na nossa vida, em tudo. Muito bom. É isso mesmo. Acho que até completando, né? Tipo, a gente até fica nessa de trabalhar ou não, mas me veio uma frase na cabeça de que o trabalho de fato dignifica o homem, né? Às vezes você vai fazer alguma coisa que você não quer, mas, por exemplo, no meu caso, eu sou casado, então eu tenho que ser o provedor do meu lar. Então eu tenho que, de certa forma, usar o trabalho tanto para me dignificar e trazer o sustento do meu lar. Acho que entra um pouco também nesse sentido, né? Da gente não só pegar o trabalho em si, porque é uma coisa que vai render o dinheiro, né? Mas também ele vai nos dignificar para que a gente consiga, de fato, fazer alguma coisa, né? Porque se a gente for usar ele só nesse sentido, acho que cresce tanto espiritualmente quanto como homem, quanto mulher, né? Porque às vezes você precisa dele de certa forma para crescer, né? Sim. Assim, Igor, eu sempre falo que o trabalho, isso é inclusive um conselho que eu dou para todos os pais que me procuram, né? Muitas vezes pais procuram para. Eu não costumo atender adolescentes, assim, mas eu atendo muitos pais. E eu digo assim: coloque o seu filho para trabalhar o quanto antes você puder, né? O mais rápido que você puder, assim. Surgiu uma oportunidade de menor aprendiz, de estágio, bota esse menino para trabalhar, né? Antes mesmo de ser uma oportunidade de emprego formal, ensine essa criança a trabalhar em casa, né? Porque o que acontece, Igor, é que as dificuldades que a gente enfrenta na execução do nosso trabalho forjam a nossa personalidade, né? Sim. Isso é o que nos fortalece como pessoas. Né? Então, muita gente fala assim, eu odeio o meu trabalho porque eu tenho tantas dificuldades lá com o pessoal do meu trabalho, e eu digo, aí lembra do que eu disse? As dificuldades que você tem no seu trabalho não são um obstáculo para você ser quem você quer ser, são a matéria-prima, né? Por que você tem tanta dificuldade com essas pessoas? Vamos olhar para quais são os motivos dessa dificuldade? É aí que você tem que trabalhar. Essas são as virtudes que Deus está te pedindo agora. Então, se a gente não levar em conta isso, né, de que as coisas que estão acontecendo, elas não são fruto do acaso, né, de um jogo aleatório, não, elas são de fato necessárias. Então, isso que você disse, né, Igor? Poxa, um homem que provê a casa, que sustenta uma família, cara, olha o tamanho, né? É que eu não sei se a gente não pensa mais nisso, né? Mas olha a dimensão da importância do seu trabalho no mundo. Né? Você se santifica, você santifica as pessoas do seu ambiente de trabalho com a sua presença e você possibilita a santificação da sua família. Né? Que o seu filho aprenda virtudes como a laboriosidade, como a generosidade, como a fortaleza. Né? Poxa, meu pai, mesmo estando um pouco doente, ou mesmo estando super cansado, vai trabalhar todos os dias. Né? O seu filho aprende sobre amor, sobre entrega, sobre doação, sobre essa generosidade. Cara, meu pai talvez não precisasse trabalhar tanto, mas ele vai todos os dias para o trabalho porque ele me ama, né? Isso é uma coisa que, assim, o efeito que isso produz num filho,
né, numa pessoa é uma coisa absurda, né? Eu falo isso assim, usando um exemplo rápido, mas a minha mãe foi mãe solteira, né, mãe sozinha, assim, por a maior parte do tempo, de mim e do meu irmão mais velho, principalmente. E a minha mãe, ela saía 7 horas da manhã de casa e ela voltava 11 horas da noite, né? E assim, a gente ficava muito impressionado com a entrega da minha mãe. Né? A minha mãe conseguia, e eu não sei como ela faz isso, hoje estando grávida, eu entendo menos ainda, faz menos sentido ainda na minha cabeça. Mas como que ela conseguia trabalhar tanto e se fazer presente na nossa educação? Porque a minha mãe nunca terceirizou a nossa educação. Sempre foi ela que sentou e fez dever de casa e ajudou e perguntou e participou das reuniões da escola, né? E como ver a minha mãe trabalhando todos os dias fez com que a gente também quisesse trabalhar muito. Porque pra gente era assim, cara, a nossa mãe tá dando tudo dela, sabe? A gente vê ela dar tudo, tudo. Minha mãe dava tudo. Era uma generosidade, uma entrega num nível constrangedor. E aí, eu lembro que, assim, eu era muito novinha, eu tinha 4, 5 anos, e eu falava, não, eu vou arrumar casa, eu vou lavar louça, eu vou aprender a fazer comida, eu aprendi a cozinhar muito cedo, porque eu queria diminuir o fardo da minha mãe, né? Então, até sobre o amor um pouco, né? E sobre a vida conjugal, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o casamento, né, é sobre quem carrega o maior fardo, né? A gente vive hoje em dia todo mundo querendo carregar o menor. Não, eu faço muita coisa, né? Não, e é o contrário disso, né? É uma doação. Cara, eu quero fazer tudo para que o meu esposo não tenha que fazer, porque eu sei que ele chega cansado do trabalho, né? Então, eu poderia esperar ele chegar, eu sei que eu poderia, né? E realmente, se ele me ajudasse a fazer alguma coisa em casa, ele não estaria fazendo mais do que a obrigação. Mas se eu posso me entregar um pouco mais e fazer, por que não fazer? Né? Esse é o fardo, é a forma que eu tenho de aliviar o fardo dele. Né? Então, de novo, quando a gente entende a grandiosidade da nossa vocação profissional e de vida também, as coisas ficam muito mais leves, né? A gente tem bem menos problema na nossa vida. A gente tem mais 2 perguntinhas para fazer para a gente poder terminar o podcast, mas eu queria só fazer um comentário sobre isso que eu achei muito interessante, né? Essa questão do, poxa, se eu posso fazer, por que eu, né, se eu posso deixar a casa pronta e arrumada para o meu esposo chegar, que ele chega cansado, eu sei que ele pode chegar e ajudar, mas se eu posso fazer, por que eu não faço, né? Eu vejo também que muitos casais, eles perderam essa essência, né, de ser bom, né, de ser gentil com o esposo, com a esposa. Fica um negócio assim, meio que desvirtuado do sentido, né? Não, eu vou fazer metade da casa e a outra metade ele cuida, ou então, sei lá, eu trabalho e ela cuida da casa. Cara, mas o sentido não é esse, né? O sentido é o amor, o tanto que eu quero agradar, o tanto que eu quero o bem-estar da minha família, o tanto que eu quero o bem-estar da minha esposa, o bem-estar do meu esposo, né? E aí essas 2 últimas perguntas, a primeira é, hoje você está participando de algum movimento na igreja? Sim, hoje eu participo da Opus Dei, né? Do Opus Dei, eu frequento a Opus Dei já tem 5 anos, quase, né? Então foi muito importante também durante o meu processo de conversão e estou lá, em casa. E a última pergunta é se alguém precisar, né, de conversar com você um pouquinho, de conhecer um pouco melhor o seu trabalho, você tem o Instagram, você quer divulgar? Sim, o meu Instagram é @bel, de Isabel, Cristina, só que o Cristina, ele é bem específico, né? Então é com K e 2 N's no final. Então, Bel Cristina, esse é o meu Instagram. E por lá eu tô todos os dias, né? Tem caixinha, sempre tem lá disponível. Então, claro que não é a mesma coisa de uma consulta, mas o direct tá sempre cheio também. Graças a Deus as pessoas mandam, né? Confiam as suas questões. E eu tenho muito prazer em responder, né? Todas as questões que são postas lá eu respondo com muito cuidado. Eu sei que nem todos podem passar por uma consulta, né? E como a gente puder servir, ser útil, sempre estarei disponível. Bacana. Contigo, Igor. A gente gostaria muito de agradecer a sua presença. Com certeza foi uma boa conversa, muito boa mesmo. E está sempre convidada para caso você queira voltar no podcast, porque tem muitos temas que a gente foi conversando
já foi indo para o trabalho, já foi indo para o lado da família. Então, se a gente ficasse aqui, a gente ia conversar a noite toda com muitos temas específicos, né? Sim, sim. Sinta sempre convidada a poder voltar aqui no podcast para conversar com a gente, tá bom? Tá bom, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né? Eu tive o prazer de estar presente aí na comunidade de vocês há alguns anos atrás, a convite do Padre Wesley, que é um amigo muitíssimo querido, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele. E conheço a Patrícia também, que faz parte da comunidade de vocês, que também é uma queridíssima, assim. Então, contem sempre comigo, né? Precisando, estou disponível. Ah, beleza. Ao final dos nossos podcasts, a gente sempre faz uma oração da Escola de Fidelidade. Bora lá? Vamos lá. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte de luz e de sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para compreender as tuas obras e responder ao teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Nossa Dores, Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai pela comunidade católica, comunidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Que oração bonita. Mais uma vez, muito obrigado, Isabel, Rafael. Foi muito bom essa noite. E siga as nossas... Para você que está nos acompanhando, siga a comunidade nas nossas redes sociais. Sempre temos as informações por lá. E muito obrigado, pessoal. Tenha uma santa e abençoada noite a todos. Tchau, tchau, Isabel. Tchau, bom parto. Tchau, meninos. Obrigada. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.